Olá, bem-vindos de volta. Vamos começar com uma oração para preparar o nosso coração. Obrigada, Senhor, por esse momento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude e ajude a quem estiver ouvindo esse vídeo, esse episódio, que consiga compreender a Tua Palavra, que a Tua Palavra penetre o coração das pessoas e nos ajuda, Senhor, a aplicar a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. Então, hoje nós vamos prosseguir, capítulo 20 de Gênesis. Abraão partiu dali e foi para o sul na direção do Negueb e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur. Acampado em Gerar, Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara: ela é minha irmã. Pois é. Nós já tivemos uma situação similar a essa, lembram? Então, só para a gente se situar, acabamos de sair da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló foi salvo, o sobrinho de Abraão. Depois ele teve aquele triste final com as suas duas filhas. E agora Abraão parte dali e, chegando em Gerar, mente novamente. Ele conta uma meia-verdade. Uma meia-verdade, porque Sara era realmente irmã de Abraão por parte de pai, mas ela não era somente irmã dele, ela era esposa. E ele mente novamente. Por que ele mente novamente? A gente vai ler a história e vai compreender que ele estava com medo. Ele estava com medo dos homens. Ele tinha visto uma destruição grande de duas cidades e suas cidades vizinhas, por conta da maldade, da perversidade dos homens que havia ali. Então ele estava com medo, porque ele continuava peregrinando por aquela região. Então provavelmente o medo dele era: eu só vou encontrar gente assim, gente ruim, gente má. Então eu vou mentir para proteger a minha vida, para proteger a vida da Sara. Então o medo dos homens guiou a escolha de Abraão. E não o medo de Deus, o medo da reprovação de Deus. Então vamos ver o que aconteceu. Então Abimeleque, agora surge a figura de Abimeleque, que eu confundi muitas vezes com Melquisedeque. Então agora vamos ver quem é o tal do Abimeleque. Então Abimeleque, rei de Gerar, então era o rei daquela localidade onde Abraão se encontrava, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou: você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Ele respondeu: Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão? Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada. E Deus, ainda no sonho, disse a ele: claro, sei que suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora, devolva ao homem a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém de sua família escapará da morte. Vamos parar um pouquinho aqui e conversar um pouco sobre esses versos. A gente observa que Abimeleque, ele então vivia naquele local onde todas aquelas pessoas perversas de Sodoma e Gomorra viviam. Então era um local onde não havia o temor a Deus. Vou fechar aqui que meus cachorros estão fazendo muita bagunça. Então a gente pode presumir, essa cidade de Gerar ficava a cerca de 80 quilômetros de Sodoma e Gomorra. Então a gente pode presumir que as pessoas daquela região, elas tinham todas elas uma cultura pagã.
Mas temos diante de nós uma pessoa, uma figura, né, Abimeleque, que é um homem que teme a Deus. Ele teve um sonho com Deus e ele disse para Deus: Deus, eu sou inocente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então ele estava dizendo: eu sei que isso é errado, eu sei que eu pegar uma mulher casada é errado, mas eu não sabia que ela era casada. Então Abimeleque está revelando com esse diálogo durante o sonho que ele é uma pessoa que sabe dentro do coração dele o que é certo e o que é errado. Embora ele não tenha talvez tido um ensinamento religioso, ele sabe, ele demonstra com esse diálogo ser uma pessoa que conhece a diferença entre o bem e o mal. E Deus, reconhecendo isso nesse diálogo, diz para ele: eu não deixei tu pecar, eu não deixei tu pecar por conta de ter visto a pureza do teu coração, né? Então, o que é muito importante aqui nesse momento que a gente reflita? A natureza do homem, para alguns, né, ela seria má, né? Esse assunto é super debatido, existem gigantes filósofos que falavam sobre isso na Idade Moderna, e um muito famoso é o Thomas Hobbes, né? O que Thomas Hobbes dizia? Ele dizia que o homem é mau. Ele nasce mal, ele nasce egoísta, ele nasce pensando apenas nele, no que ele quer, no que ele precisa. Já Rousseau, por outro lado, né, que é um filósofo franco-suíço, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia exatamente o contrário. Ele dizia: não, o homem é naturalmente bom, o homem tem uma natureza boa, nós somos dotados, então, de um senso de justiça inato. E agora, quem tá certo, né? Então, esses grandes filósofos, essas grandes escolas, elas são completamente destituídas do que a palavra de Deus diz. Tá aqui, tá escrito exatamente o nosso Criador, né? Quem nos fez, ele tá explicando aqui no capítulo 20 essa temática, né? Nós não somos nem bons, nós não somos maus, naturalmente, nós somos os dois. Isso fica muito claro nessa história. Por isso esse contraste. Quem é o errado aqui? Quem tá mentindo? Quem tá fazendo a coisa errada aqui? É Abraão, é o pai da fé, é o homem que se espera fosse fazer a coisa certa. E quem tá fazendo a coisa certa? Quem tá dizendo para Deus: eu não sabia que Sara era casada, eu não faria isso se eu soubesse? É um homem que, teoricamente, seria uma pessoa sem nenhum contato com a religiosidade, né? Então, em primeiro lugar, vemos que religião não tem nada a ver com escolhas corretas. Religião foi inventada pelos homens. Eu não gosto de religião, eu não sou religiosa. Religião é inventada por homens. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com fazer a coisa certa. E a gente vê aqui que não existe esse maniqueísmo, né? O que é maniqueísmo? Maniqueísmo é uma doutrina religiosa que fala que ou é bom ou é mal, ou é claro ou é escuro, ou é ruim, entende? O maniqueísta, tudo é preto e branco. Mas Deus está nos mostrando nessa história que não é verdade, que existem tonalidades. Por quê? Porque aqui, se fosse preto e branco, Abraão ia falar a verdade e Abimeleque ia tentar pegar Sara à força, mesmo sabendo que ela era casada. E não é isso que a gente vê aqui. Então, o que interessa? Por que isso interessa? Porque a partir disso aqui, nós temos algumas implicações. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que temos dentro de nós as duas coisas. Temos a carne, né, que o apóstolo Paulo chama de carne, que é a tendência a querer as coisas da carne, querer prazeres, querer coisas materiais, são coisas ligadas a essa vida aqui, a vida que a gente tá aqui, a vida material. Então eu querer um carro, querer uma casa, querer um marido, querer filhos, querer dinheiro, querer estabilidade, isso são coisas ligadas à matéria. E quanto mais a gente tiver ligado a isso, mais a gente vai
passar por cima de princípios espirituais, porque os princípios espirituais, eles não têm nada a ver com esse tipo de aquisição. A vida espiritual, ela não vai trazer o carro, a televisão, o computador. A vida espiritual, ela vai trazer paz, tranquilidade e esperança. E muito focado na vida posterior a essa. Porque nós somos duas coisas. Nós temos um corpo que vive essa vida aqui, né? Nós vamos viver aqui até quantos anos? 70? 90? 114? 120? E deu. É isso. E depois nós temos uma eternidade. Então, a vida espiritual, ela tem a ver com essa vida pós-vida física. E a vida material, os desejos materiais têm a ver com essa vida que é uma vida que já está em extinção. Nós já estamos morrendo todos os dias. Então, nós temos dois lobos dentro da gente. Nós temos um que pensa na matéria e que pensa somente no meu desejo, né? A carne se manifesta através dos desejos e o espírito se manifesta através dos princípios espirituais. Mas todos temos as duas coisas. O homem não é nem somente bom, nem somente ruim. Quem diz isso? Paulo diz isso na carta aos Romanos, no capítulo 2. Olha que bacana que ele diz assim. Vamos ler isso aqui para a gente conseguir compreender essa história aqui de Gênesis, que a gente está lendo do capítulo 20. O que diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 2, a partir do verso 12? Ele diz assim: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. O que ele estava dizendo é o seguinte: o judeu não pode dizer, naquela ocasião ele tinha a lei de Moisés, né? O judeu não pode dizer, eu tenho a lei, então tá tudo tranquilo. Mas tu observa a lei? Quem que vale mais? Tu que tem a lei escrita e não a observa? Ou uma pessoa que nunca viu uma lei escrita, mas é generoso? Deus vai levar mais em conta aquela pessoa que é generosa, mesmo sem conhecer a lei. Mas por quê? Como que isso funciona? Agora ele vai explicar. Ele diz assim, os não-judeus, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca ouviram falar de Deus, as pessoas que nascem numa tribo, no meio do nada, e nunca vão ter contato com ninguém, não vão conhecer a palavra. Olha o que diz o verso 14. Os não-judeus não têm a lei. Mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham uma lei. Agora o verso 15 que é o mais importante. Eles mostram, quem? As pessoas que não conhecem Deus, a palavra de Deus, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós temos a lei de Deus escrita no nosso coração. Nós sabemos o que é certo e errado. A nossa consciência nos aponta. Não, eu não acredito nisso, mas é só se colocar numa situação, por exemplo, se alguém pega uma coisa minha. Se eu tenho uma coisa que é minha, então eu tô lá no meio da natureza pescando, eu pego um peixe para comer, vem alguém e tira aquele peixe de mim, imediatamente eu sinto uma coisa ruim. Aquilo ali não tá certo. Então, se eu sei que aquilo ali é ruim, eu também sei que se eu fizer aquilo para outra pessoa, aquela pessoa vai passar por uma coisa ruim. Então, nós temos todos gravados dentro de nós a lei de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, isso é uma aplicação prática de sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos gravados no nosso coração o certo e errado, não tem desculpa. Ninguém pode dizer, mas eu fiz mal, mas eu não sabia que eu não podia dar uma paulada num bicho até ele morrer, para me divertir e não para me alimentar. A gente sabe.
A gente naturalmente, quando vê um bichinho sendo maltratado, ou um velhinho sendo maltratado, ou uma criança, quando a gente visualiza uma pessoa mais frágil sendo maltratada por uma sorte, a gente sente uma coisa lá dentro ruim. Por quê? Porque dentro de nós existe a lei de Deus que diz que isso é injusto. Então nós temos isso gravado dentro do nosso coração. Mas também nós somos a imagem e semelhança de Adão. Quando Adão caiu no pecado, nós herdamos a natureza pecaminosa dele. Tanto é que o primeiro filho de Adão foi um assassino. Então nós também temos dentro de nós uma tendência à perversidade, à maldade. Nós temos os dois. Para Deus, segundo a palavra de Deus, Hobbes está errado, Rousseau está errado. Para Deus, todos nós temos dentro do nosso coração dois lobos. E agora a gente tem que alimentar o que a gente quer que vença essa batalha. Como assim? O que as pessoas fazem, né, para calar essa voz da consciência? Muitas pessoas, tendo aquela vozinha, elas vão tentar anestesiar aquela voz. Então, elas vão se drogar, elas vão se embriagar, elas vão tentar se convencer, se unindo com outras pessoas na prática daquela coisa imoral, vão se unir, gritar juntas para tentar fazer de conta que aquilo é correto, mas nada disso apaga o fato de que nós seremos julgados pela nossa consciência, pelo que sabemos e pelo que fazemos. A gente que está estudando a Bíblia, que está se espiritualizando, a gente vai ter uma responsabilidade maior. A gente está sabendo mais do que um índio lá no meio do mato. Então a gente tem que se atentar para isso. Aprender é muito bom, mas a gente precisa aplicar o que a gente está aprendendo, porque nós estamos aumentando o nosso conhecimento. Então temos dois lobos dentro de nós, devemos cuidar. E como que eu faço para me lembrar, para fazer as escolhas certas? A gente tem que pensar que a gente vai morrer. A finitude do homem, ela nos é lembrada na Bíblia a todo momento quando Deus fala nesse julgamento. Por que o tempo inteiro Deus fala que nós vamos ser julgados, que nós vamos ser julgados? Porque Ele quer que a gente lembre que essa vida aqui é temporária e que vai acabar e que vai ter outra depois e que nós vamos ser julgados pelo que a gente faz nessa vida aqui. Então, isso tudo a gente consegue fazer essa reflexão a partir desse capítulo que nos mostra o quão o homem ele não é preto e branco, ele tem as duas coisas, tá? E uma outra questão que a gente tem que atentar aqui é que Deus, ele reconhece a vontade, o coração de Abimeleque de fazer a coisa certa e ele não deixa ele pecar. Então Deus ajuda a gente, Ele fortalece a gente nas nossas escolhas. Ele quer que a gente faça as escolhas certas, mas ao mesmo tempo Ele nos ajuda. Ele evitou que Abimeleque tocasse em Sara, porque Abimeleque tinha um coração que estava querendo acertar. A gente verifica isso através desse sonho que ele teve, né? Dizendo, mas eu sou inocente, eu nunca faria isso. E é isso que Jesus nos ensina. Na oração do Pai Nosso, né? Jesus fala, Pai Nosso, foi a única oração que Jesus ensinou na Bíblia, foi o Pai Nosso. E ele disse, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso, a nossa espiritualidade também é o nosso pão, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Ele não deixou Abimeleque cair em tentação, porque se Abimeleque tivesse traído esse princípio divino, que é tomar uma pessoa casada, ele sofreria as consequências. Deus deixou isso bem claro, porque ele não deixou ele pecar. Então a gente precisa pedir ajuda. Senhor, me ajuda, me afasta a tentação de mim. E se eu tiver uma tentação na minha frente, Senhor, me ajuda a não pecar. E a vida é lotada de tentações.
o tempo inteiro. Mas a gente tem que sempre pedir para que Deus nos ajude a vencer todas essas tentações. E a gente tem que lembrar o tempo todo que nós estamos aqui temporariamente e que os desejos da carne, eles vão passar um dia. E que ficar focando só na matéria é uma perda de tempo, porque esse mundo aqui é um mundo caído e nossa vida já vai terminar. Nossa vida física, né? Então, a gente vê como a Bíblia é rica, a gente vai lendo e vai parando e vai refletindo e vai aprendendo. Então, em vez da gente ir, não tenho nada contra a filosofia, pelo contrário, eu gosto, né? Sempre gostei, mas a palavra de Deus, ela é muito mais profunda e ela explica essas questões, né? Nós não temos que viver nesse maniqueísmo, nessa dicotomia, nós somos as duas coisas. E o que a gente pode fazer é se aproximar mais de Deus, pedir para que Ele nos ajude nessa batalha, porque a batalha espiritual, ela é diária e Deus vai nos julgar. Olha o que diz aqui em Romanos, ó, capítulo 2, no a partir do verso 7, Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram, que insistem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Deus vai honrar, vai recompensar as pessoas que buscam a vida espiritual, né? Mas Deus fará cair sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Então, nós sabemos que seremos julgados e essa vida vai terminar. Façamos, pois, a nossa parte, né? Que é estar perto de Deus, ler a Bíblia, orar, pedir ajuda. Então, vamos seguindo aqui. Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles, sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e o questionou. O que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse? Para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre meu reino, o que você fez é inadmissível. Abraão tomando um xingão de um gentil, né? Como nós somos, né? Gentios. Não somos da família, né? Ali, fisicamente da família de Deus. Só espiritualmente, né? E Abimeleque prosseguiu. O que você tinha na cabeça quando fez isso? Por quê? Ele queria saber por quê. Por que que tu fez isso? Por que que tu me mentiu, né? Abraão disse, pensei que aqui não havia temor de Deus, por causa de Sodoma e Gomorra, né? E que me matariam para ficar com minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Aqui que a gente descobre, né? Quando Deus me fez sair como peregrino da casa de meu pai, eu disse a ela, por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que sou seu irmão. Abimeleque devolveu Sara a Abraão com um presente, encheu Abraão de presentes. Ovelhas, gado e escravos, homens e mulheres. Também disse a ele, minha terra está à sua disposição. Fique morando onde achar melhor. Então ele devolve Sara e ainda uma indenização por ter causado aquilo, um homem temente a Deus, né? E disse a Sara, Abimeleque disse a Sara, dei 1000 peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Por que será, né, que isso tá tão claro aqui, né? Ele quis deixar bem claro que ele não tocou em Sara, porque no capítulo 21 vai ser o nascimento de Isaac, para que ninguém pensasse que aquele filho poderia ter sido gerado por Abimeleque. Então, Abimeleque deixa bem claro para todos que não houve nada, né? Depois disso, Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Todos haviam ficado doentes por conta da ida de Sara para lá, né? Para a casa de Abimeleque. Elas passaram a gerar filhos outra vez.
pois por causa de Sara, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéreis todas as mulheres da família de Abimeleque. Então, a ironia, né? A ironia. Abraão mente, Sara vai para a casa de Abimeleque e todas as mulheres de lá ficam estéreis. Passa-se o tempo, Abimeleque tem aquele sonho, né? Percebe que a Sara era uma mulher casada, devolve-a a Abraão e Abraão tem que rezar para que as mulheres daquele reino fiquem novamente férteis, quando a sua própria mulher era infértil. Não deve ter sido fácil essa oração, né? Mas é isso. Vamos lembrar que o temor aos homens, ele leva a gente a fazer muita coisa errada. O temor tem que ser de Deus. A justiça divina, a exigência divina, ela é superior à justiça dos homens. Então, se a gente se guiar pela justiça de Deus, a gente não vai errar. Se a gente se guiar pelo medo do que vai nos acontecer, pelo medo dos homens, pelo medo da justiça humana, a gente pode errar. A gente vai errar contra Deus, porque a justiça dele é superior. Então, esse foi o capítulo 20. Estamos prontinhos para o nascimento de Isaac. No próximo vídeo, então, vamos seguir a nossa aventura. Deus abençoe. Até o próximo episódio.